Bem-vindo ao canal Escatológico. Não é de hoje, pessoal, que o Bradesco tem sido um banco vanguardista no que diz respeito ao estabelecimento da nova ordem mundial e a agenda maçom Illuminati, no que toca a tudo o que não presta do futuro reino do anticristo. E as propagandas desse banco, elas são realmente repletas de mensagem subliminar ou mesmo explícitas, que diz respeito ao controle total da economia e o incentivo à moeda digital e implementação da moeda única. Tudo conforme predito em Apocalipse 13. E eu comecei a acompanhar esse imbróglio aí, essa confusão gerada aí pelo Bradesco em decorrência de uma propaganda e fui pesquisar. E realmente eu levei um susto, né, quando eu vi aquilo ali. Nessa propaganda a gente vislumbra ali que esse banco ataca o consumo de carne. Para quem não sabe, o veganismo é algo que tem íntima relação com o satanismo e tem sua origem no gnosticismo e mais recentemente nas religiões da nova era, que tem difundido esse tipo de ideologia, tá? Agora, para você que conhece o significado numerológico que os Illuminati atribuem a determinados números, você pode perceber aí no símbolo desse banco esse número 11. Isso aí faz referência a um evento que todo mundo sabe o que é e mostra o comprometimento dessa instituição com o estabelecimento do reinado do anticristo e a agenda da ONU para a escravização da humanidade. Tá? Vamos ler um trecho bíblico que fala a respeito da proibição do consumo de carne. Que nessa propaganda desse banco é feita de modo velado, tá? Então eles são sempre assim, fazem tudo subrepticiamente. Nada muito claro, certo? As ditas influenciadoras digitais que participam da propaganda, elas não dizem, vamos deixar de comer carne. Não. Elas falam assim, mas que tal em um dia da semana deixarmos de consumir carne? E isso é muito sério, tá? Biblicamente isso é sério. Porque Paulo ele escreveu a Timóteo o seguinte, aqui capítulo 4 de 1 Timóteo, tá? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Então, esses influenciadores aí, muitos deles, eles têm um espírito enganador, tá? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Então nós vemos que esses hipócritas, homens que falam mentiras através de propaganda, tá? Eles têm a consciência cauterizada para as coisas de Deus. E eles ordenam a abstinência dos alimentos. E Paulo ele fala aqui justamente contra os gnósticos. Tá? Vamos ler aqui um comentário, pessoal, que fala justamente sobre isso. Tá? Então ele faz menção a determinadas obras que nos informam que os gnósticos do segundo século de nossa era proibiam o matrimônio e a ingestão de certos alimentos, principalmente carnes. Esses eram os gnósticos ascetas, que também são atacados em Colossenses 2. O cânon apostólico 51 menciona a mesma coisa, e o mesmo documento, em 53, alude novamente a isso, embora mencione somente alimentos. Então, certos alimentos eram proibidos pelos gnósticos, especialmente carnes. Pode-se concluir com segurança que eram vegetarianos. No grego, a palavra alimentos é broma, que normalmente significa alimento, especialmente os alimentos sólidos, mas não necessariamente as carnes. O trecho de Colossenses 2,16 mostra-nos quão radicais eram alguns gnósticos em suas regras dietéticas. Em Colossenses 2,16, Paulo diz, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa ou da lua nova,
ou dos sábados. Para aqueles gnósticos, o vinho era o alvo principal dos seus ataques. Maniqueu, um gnóstico do século II depois de Cristo, embora sua filosofia também incluísse ideias do zoroastrismo, numa mescla bem mais ampla que a do gnosticismo comum, asseverava que o vinho se originara da mistura do sangue e da bilis do diabo. A cabeça do sujeito. O trecho de Romanos 14, 2 e 21 mostra-nos que na igreja primitiva havia vegetarianos e abstêmios totais de bebidas alcoólicas. Os gnósticos criam que certos desses elementos materiais na dieta eram particularmente perniciosos para a sua inquirição espiritual, tendo sido impostos ao mundo pelo demiurgo, ou Aion, que criara este mundo, porquanto ele mesmo estaria muito afastado do fogo central, que é Deus. Conforme ensinavam os gnósticos, o objetivo da alma em sua busca pela redenção seria libertar-se da matéria e de suas grosseiras influências, porquanto toda a matéria eventualmente seria consumida na conflagração universal. Nessa oportunidade, todos os homens ídicos ou materialistas seriam totalmente consumidos juntamente com a matéria. Além disso, enquanto estivermos na carne, uma condição extremamente indesejável para eles, porquanto o corpo seria nossa prisão e sepulcro, não nos poderemos abster de tudo quanto é material, mas pelos mimos nos poderíamos abster de certas formas mais grosseiras, como o sexo e certos alimentos e as bebidas alcoólicas. E aqueles que assim fizessem estariam dando provas de uma mais profunda espiritualidade, porque assim a alma seria capaz de eventualmente livrar-se de toda a matéria e suas poluições. A matéria, para os gnósticos, era o princípio mesmo do mal, e segundo asseveravam eles, a matéria não teria sido criada pelo verdadeiro Deus, e sim por um dos Aions, o demiurgo, que estaria muito distanciado de Deus, visto que habitava quase em trevas totais. Paulo fala bem claramente que os alimentos foram criados por Deus. E essa declaração de que o Deus Altíssimo criara matéria e tudo quanto é terreno, na forma como conhecemos, seria extremamente ofensiva para os ouvidos dos gnósticos e para outros hereges atuais, não é, pessoal? Estes imaginavam um Deus deísta, divorciado de sua própria criação, com a qual não manteria qualquer contato direto, já que seria por demais elevado e espiritual para ter qualquer contato com o que é material e terreno. Então, por isso que algumas seitas aí, que têm influência dos gnósticos, rejeitam a divindade do Senhor Jesus, ok? O Deus Supremo, ainda segundo o parecer dos gnósticos, teria enviado suas emanações, aions ou seres angelicais, as quais, em ordem sempre decrescente, teriam sido os criadores deste mundo. Assim sendo, somente bem distante de Deus é que a matéria teria vindo à existência, como produto de um aion bem inferior, que viveria nas fronteiras entre o espírito e a matéria. Tal aion é que teria criado este mundo, e não Deus. Marcião, herege cristão dos primeiros séculos de nossa era, identificava esse aion, criador do mundo, com o Deus do Antigo Testamento. Outros hereges identificavam-no com o Cristo do Novo Testamento. Mas isso não faz justiça nem a Deus Pai nem a Deus Filho. Estas epístolas pastorais fazem oposição ao deísmo em todas suas variedades. Para o autor sagrado, Deus não é um ser inacessível e distante. Em Cristo Jesus, ele se aproximou bem perto de nós. Isso expressa a posição do teísmo, ou seja, o ensino que Deus é o Criador e tem interesse por sua criação, estando em contato perene com ele, além do que recompensa e castiga os homens intervindo na história humana. E Paulo diz que esses alimentos, criados por Deus, são para serem recebidos. Todas as coisas terrenas podem ser usadas, contanto que se use de moderação. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Nada existe de inerentemente mal no corpo ou na matéria. Embora se admita que o espírito seja a porção superior do homem, porção essa que deve ser cultivada com muito mais empenho do que a porção física. Não obstante, esse cultivo exige moderação quanto a todas as coisas materiais, mas não a rejeição e uma abnegação exagerada que raie pelo fanatismo. Portanto, o crente deveria viver de maneira afirmativa, desfrutando da vida conforme Deus a criou.
E devemos receber esses alimentos com ações de graça, com gratidão, pois Deus é o doador e os homens são beneficiados por suas dádivas. Então, na minha concepção, essa instituição financeira tem parte com o inimigo de Deus, tem parte com o satanismo e realmente tem parte e íntima correlação com a implementação do reinado do anticristo. Fica a dica.